diferenças do iluminismo alemão para o iluminismo francês e o debate sobre a imortalidade da alma e como isso foi relevante para a obra que a gente vai discutir no nosso próximo bloco. Eu estou aqui com o Luiz Felipe e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Então, Luiz, traduziu um livro inteiro do alemão de um autor que eu, tendo feito faculdade de filosofia, não ouvi falar. Tudo bem que eu não sou um dos melhores, né? Mas não ouvi falar. Como é que surgiu o seu interesse no projeto? Como é que você conheceu o Mendelssohn? Como é que se deu isso daí? Bom, o Mendelssohn eu conheci nos meus estudos sobre filosofia alemã, né? Eu estudei, procurei ir nas raízes do pensamento clássico alemão, né? Já que eu estudei Hegel e tal. E meu contato com o Mendelssohn foi logo em seguida quando eu descobri que o Mendelssohn foi o arquétipo para o principal personagem da obra de Lessing chamado Natan. O arquétipo do Natan do Lessing, porque era um judeu tolerante e que respeitava as posições, outras posições religiosas. E aí eu fui levado a descobrir quem foi esse grande amigo do Lessing, no qual o Lessing concebeu um personagem tão legal e tão importante para a sua carreira, né? Lessing foi um dos principais pensadores, foi o principal pensador do iluminismo alemão, aquele que deu o start, né, o ponto de partida para tudo, que consolidou uma cultura alemã, né, porque a Alemanha estava dividida em ducados e tal, não tinha um contexto cultural muito forte. O Lessing se propôs, então, a fazer uma cultura tipicamente alemã e tirou no Mendelssohn um arquétipo para o seu personagem principal e uma das principais obras literárias do Lessing. Para quem não sabe, gente, nessa época aí a Alemanha você tinha a Prússia, você tinha o Sacro Império Romano Germânico, a Áustria liderando um grupo, a Prússia liderando outro, grupos independentes, grupos que eram satélites ingleses, os holandeses lá no canto deles fazendo o negócio deles. Então era um monte de bispado, um monte de ducado, um monte de condado, e em cima disso a divisão religiosa também, né, Luiz? Que tinha acontecido já a reforma protestante. Então você tinha os luteranos, você tinha os reformados e você tinha os católicos e você tinha uma série de outros movimentos menores, né, dentro dessas três correntes, isso tudo num grande caldeirão germânico, né, que não tinha sido unificado, mas tinha essa vontade, essa tendência de unificação, correto? Perfeitamente. Bom, a Alemanha, como você bem disse, estava completamente dividida, com culturas diferentes, com princípios diferentes, com ideais diferentes, mas tinha alguma coisa que ligava, que os unia, e isso era a religião, de forma geral, né? Os seus temas, não a religião institucional, mas os temas religiosos, geralmente foi visto como promissor para unir, unificar esse projeto de uma Alemanha grande, né? De uma Alemanha unificada que naquele momento se encontrava dividido. Então, ideias como, por exemplo, a imortalidade da alma, como você chegar à ideia de Deus, eram ideias, ideais que pairavam sobre a população e o povo, de modo geral, trazendo o quê? Um certo tipo de unificação ideal, assim, não uma unificação real, mas Uhum. algo que no qual eles acreditavam e seguiam, e que Lessing, esses pensadores como Mendelssohn, viu a possibilidade de tratar desses temas, e olha só, há um ponto de convergência aqui na qual nós podemos formar uma cultura tipicamente alemã partindo desses pontos de convergência, apesar de institucionalmente a Alemanha estar toda dividida, né? Como você bem disse. Então nós temos nesse momento também o favorecimento de uma filosofia, de um projeto não só cultural, mas filosófico também, que privilegiava essa unificação. A filosofia de Leibniz foi alçada como grande filosofia do momento, né, como uma escola de fato, porque era uma escola que defendia os ideais e culturais que estavam em voga no momento a partir daquilo que os alemães acreditavam, como eu bem disse, né? Você consegue chegar à ideia racional de Deus, como você consegue comprovar racionalmente a ideia da materialidade da alma, a ideia de que a alma é uma substância, né? A relevância moral da existência da alma e tal, de sua imortalidade. Eram todos os projetos no qual a filosofia de Leibniz advogava e que, de fato, esses autores como Lessing, como Mendelssohn, que vieram um pouquinho depois de Leibniz, né? Eles viram como uma grande possibilidade de fazer uma liga, né? Dar a solda que a Alemanha precisava naquele momento. Então seriam essas ideias que serviriam de pano de fundo para uma unificação cultural, e não o contrário. Exatamente. Exatamente. E Não todas primeiro essas. você unifica. Isso. Existiam essas ideias que paravam, né?
essas ideias pairavam inicialmente. O Lessing vai fazer uma literatura, o Mendelssohn vai fazer um outro tipo de literatura utilizando elementos filosóficos, né? Mas, de toda forma, produzir uma cultura que, de fato, pegasse os elementos que pairavam em torno dessas ideias e consolidasse isso para dentro do povo, de modo geral, né? Então, o Mendelssohn, nesse sentido, ele está ligado com todo esse contexto do iluminismo alemão, trabalhando aí nessa franja da cultura, das ideias. Mesmo que ele não tenha ficado famoso igual Kant, ele está no fundo disso tudo aí. Sim, com certeza. Um desses temas que pairavam, como eu disse, né, que da escola leibniziana, né, a escola racionalista de Leibniz, é a ideia da mortalidade da alma. E o Mendelssohn escreveu o principal texto sobre a mortalidade da alma do ponto de vista iluminista. E esse texto é o Phaedon, né, no qual eu traduzi aqui. Então, ele teve uma contribuição gigantesca para isso. Mas você está falando aí do contexto do iluminismo, mas a gente conhece mais também o iluminismo da matriz francesa. E lá a abordagem é diferente, né? Você pode comentar um pouco a diferença desse iluminismo alemão para esse iluminismo francês? Sim, sim. Basicamente, a diferença foi o seguinte: a Alemanha, como nós colocamos, estava dividida, diferentemente da França, que estava unificada, e eles não queriam dividir ainda mais a Alemanha. Então, eles falaram assim: olha só, pegar a religião, né, no qual o povo acredita, é devoto, e tentar fortalecer isso através de argumentos racionais, em vez de destruir por dentro a institucionalidade da religião, algo assim do tipo, é muito mais proveitoso para a gente, né? Do que seguir o modelo francês e tentar falar que isso não presta, ou que a religião é um discurso vazio, sem sentido, ou algo do tipo assim. Vamos favorecer, né, a ideia a defesa desses elementos religiosos, como a ideia da mortalidade da alma, como a ideia da existência de Deus, através de um argumento racional, robusto, forte, né? E porque isso aí vai o quê? Vai atrair a população, o povo, vai fazer o povo estar unificado a partir de um caldo cultural e religioso, né? A religião faz parte desse movimento, né, cultural, e isso vai favorecer a gente a conseguir unificar esse povo que está tão dividido. Outra questão nesse sentido, do contexto do iluminismo alemão, é que, obviamente, a escolha do Phaedon e a escolha do Sócrates como personagem não foi leviana, né? O Phaedon trata desse tema, apesar da forma de argumentar e do que é considerado um bom argumento na antiguidade ser diferente da época do iluminismo, como a gente viu, por exemplo, esse tipo de investigação na França já não faria tanto sentido naquele contexto, mas aí dentro dessa raiz do Leibniz aí, do racionalismo do Leibniz, já faz mais sentido. Então, por que essa escolha? Qual é a relevância dessa escolha, desse título, desse personagem, desse diálogo, como intertextualidade aí do autor que você traduziu? Bom, Phaedon, do Platão, é um texto onde Platão trata do tema da imortalidade da alma. E esse tema da imortalidade da alma, ele era muito caro para esses, como eu disse, para esses pensadores iluministas alemães, só que a partir de uma outra matriz, de uma matriz racionalista, a qual nós podemos explorar um pouquinho mais aqui, diferentemente da abordagem de Platão. Tratar desse tema no iluminismo alemão seria algo programático, né? E Sócrates, Uhum. que utilizava argumentos racionais naquele momento para estabelecer um novo padrão de racionalidade, de pensamento filosófico, também é alçado aqui com essa mesma importância. Olha só, a gente precisa que que esses elementos cheguem na população e nada melhor do que um estilo acessível, utilizando um método racional, por mais que seja a partir de um outro argumento, de novos argumentos renovados, né? Típico do Perfeito. racionalismo. E outra coisa também é que eles pregavam uma ideia de cosmopolitismo, né? Isso vai estar muito presente na filosofia Uhum. kantiana, mas que faz parte de um projeto, né, da Otto Klerman, né? Olha só, do iluminismo alemão. Olha só, como eu iniciei falando aqui, o Mendelssohn faz parte de um projeto iluminista, no qual estava a figura de Lessing também, que escreveu uma peça chamada Natan, o Sábio, na qual Natan é um judeu que convive na Jerusalém com pessoas árabes, né, de outra nacionalidade, de outra religião também, com cristãos, né, e eles se dão muito bem.
Essa ideia de uma nação que convive com as diferenças de um modo muito, muito legal e muito positivo faz parte do ideal do iluminismo alemão. Porque naquele momento eles estavam interessados não nessas diferenças enquanto devoção, não na religião institucional. Eles estavam interessados na Sim. ideia que passava a religião institucional. Olha só, a religião institucional defende Deus? Beleza. A religião do povo, por mais que o povo não seja seguidor de uma religião institucional, defende Deus, então positivo. Por quê? Porque a ideia de Deus é uma ideia unificadora. É uma ideia que perpassa povos e nações de modo geral e não divide. Então, eles não viam a religião ou essas ideias macro, né, como Deus, imortalidade, como a existência da alma, como aspectos contrastantes, mas como aspectos positivos e unificadores, né? Diferentemente de muitos pontos de vista como da matriz francesa no iluminismo da França, né? Então a ideia de você invocar o Sócrates e não um Hans, criar um personagem Hans da alemão, é invocar essa ideia de que a razão cria um cosmopolitismo que vence essas diferenças institucionais. Exatamente. Então aqui eu sou governado por esse duque, ali você é governado por esse conde, mas nós somos da razão, dentro dessas ideias, nós somos a mesma coisa, podemos nos unificar. Eu estava lendo sobre isso no meu estudo de Schleiermacher, que ele teve um projeto de uma época que ele estava tentando unificar teologicamente os reformados e o luterano nesse sentido. As duas igrejas vão permanecer existindo, independentes, mas a gente vai unificar essa teologia, mostrar que as diferenças que elas têm não são tão relevantes. Mas aí, da forma que você está falando, parece que estava tudo muito pacífico, né? Então está tudo resolvido aqui nesse racionalismo. A gente sabe que nessa divisão política, simultânea a ela, existiam divisões teológicas e divisões filosóficas muito sérias, muito profundas, até mesmo dentro da Alemanha, mas na Europa como um todo, como a gente viu no caso da França. Então, por exemplo, a gente tem os movimentos dos irmãos moráveis, dos pietistas, que tinham uma visão completamente diferente da ortodoxia protestante tradicional, e a gente tem novas filosofias surgindo, questionando esse viés racionalista que o Leibniz é um grande representante e que você está falando aqui que o Mendelssohn está afiliado. Como é que funciona esse embate aí entre essas outras visões que são mais ligadas, a gente pode dizer, ao sentimento, né, na hora de tratar das ideias e da fé? O Mendelssohn, como você lembrou, é um seguidor firme da escola racionalista do Leibniz. Ele via a escola racionalista de Leibniz como, de fato, aquilo que poderia contribuir para essa unificação, porque tratava de termos como Deus, como imortalidade, né, de uma maneira positiva e atemporal e cosmopolita, vamos dizer assim, para o Mendelssohn, né? Mas a filosofia racionalista do Leibniz era uma filosofia, podemos chamar de escolar. Por que escolar? Porque fazia escola, né? Ela era Uhum. uma filosofia sistemática que existia como quase como um objeto de autoridade, vamos dizer assim, né? Ou seja, as pessoas estudavam e se tornavam seguidores da escola racionalista. Bom, nesse momento também está surgindo na Alemanha, como você bem disse, um movimento pietista de questionamento desses elementos mais racionalistas. E o que o pietismo, basicamente, muito grosso modo, eles colocavam? Bom, olha só, a ênfase na valorização do sentimento humano individual. Olha só, o que vale para a ideia de Deus é a minha conexão direta e imediata através do sentimento com ele. Não necessariamente eu seguia uma escola, eu estudava, desenvolver um argumento ou seguir um argumento racional muito forte sobre a existência de Deus. Não. Não é os argumentos racionais que me levam a Deus. É o meu sentimento de pertencimento a ele. Bom, essa era a Perfeito. ideia do pietismo de modo geral. Esses novos tempos estavam chegando na Alemanha, ou até mesmo colocando em xeque essa institucionalidade da escola racionalista do Leibniz. Veja só que não é uma ruptura com a ideia do elemento fundamental, a ideia do elemento fundamental que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, né, como eu Uhum. disse anteriormente. Não é uma ruptura com isso. É um outro viés, uma nova tentativa de chegar a esses temas. Aquilo que antes, na Perfeito. filosofia escolar de Leibniz, estava engessado, estava colocado de modo, vamos colocar, racional, sistemático,
na qual eu deveria seguir através do meu raciocínio, com o pietismo é colocado a partir do momento que eu me sinto como pertencendo a essa ideia geral de Deus, né, ou desses elementos, que eu tenho uma alma, que minha alma é imortal, e assim vai. Então, nesse momento, o levante, né, do pietismo e questionando a ortodoxia luterana, não só a escola de Leibniz, mas também a ortodoxia luterana, na qual você deveria ir à igreja, na qual você deveria cumprir os sacramentos, né? A ênfase aqui é na valorização do meu sentimento pessoal com Deus. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, né? Olha só, o Uhum. contato com Deus está diretamente dentro de mim, né? Deus está dentro de mim. Ao mesmo tempo, Sim. tem um questionamento com a ortodoxia luterana, você tem um questionamento com o modelo sistemático, racionalista de Leibniz e Wolff, né? Botando aqui uma figura que era um seguidor de Leibniz, que era o Wolff, né? E que era alemão também. Então, nós temos o deslocamento do assento da razão para o interesse no sentimento humano. É uma espécie de humanismo espiritualizado, como eu gosto de colocar. Então a gente tem um interesse no tema, só que a gente tem uma abordagem diferente. E assim, filosoficamente, quem que vai representar essa outra abordagem frente ao Mendelssohn e à abordagem iluminista dele? Só, a gente pode colocar dois pensadores aqui que não são alemães, como filosoficamente relevantes para essa abordagem, que entra na converge com o pietismo, que é essa tentativa de ênfase mais no sentimento humano. Esses dois autores são Hutcheson e Shaftesbury, que são autores ingleses, não são alemães, e eles vão falar o Uhum. seguinte: olha só, nós deveríamos valorizar o senso moral e religioso, o nosso senso humano, não a minha capacidade racional de seguir padrões, de o que a minha razão me diz para ir à igreja, comungar, algo assim do tipo. Não. Eu deveria explorar aquilo que eu sinto, meu sentimento, né? Então, essa possibilidade, essa proposta de valorização do sentimento humano, na possibilidade do acesso a Deus e às verdades, como, por exemplo, a imortalidade da alma, como, por exemplo, a existência de um Deus benevolente, né? Então, nós temos um apartamento na Alemanha, graças a essas ideias que foram projetadas ali, né? Graças ao pietismo, graças a esses autores ingleses, como Hutcheson e Shaftesbury, nós chamamos de sensualistas, né? Nós temos um Uhum. relacionamento com a filosofia escolar, né? Que nós chamamos de Schulphilosophie, né? Em alemão, né? A filosofia escolar do Leibniz e Wolff, né? E na Alemanha, alguém vai representar esse debate? Vai absorver esse debate e colocar em discussão? Sim, sim, olha só, nós temos na Alemanha o crescimento desses pensadores, né? Desses sensualistas, né? A influência desses sensualistas, vão estar colocados em um pensador específico da época, que não tem muitos estudos sobre ele no Brasil, quase nada, eu não sei, nunca vi nada em português sobre isso, mas que na Uhum. Alemanha na época foi muito conhecido, que é o Johann Joachim Spalding. Bom, Baldin. o Spalding, ele desenvolve, na época, ele escreve um texto na época chamado Consideração sobre a Determinação do Homem. Consideração sobre a determinação do homem. O que é isso? É um monólogo, um diálogo introspectivo consigo mesmo, conduzido por um eu fictício, cujo objetivo era investigar e tentar descobrir um propósito na própria existência e uma explicação para os comportamentos humanos. É o seguinte, com o Spalding se inaugura, né, na Alemanha, né, inaugura um novo tipo de tentativa de entender a existência humana de modo geral. Não vai estar colocada a partir de proposições racionais, a partir de um método sistemático, conforme estava lá no Leibniz e no Wolff, mas o Spalding desenvolve o quê? Um monólogo, uma escrita, onde ele coloca um eu fictício tentando, dentro de si mesmo, a partir de si mesmo, chegar a ideias universais, como a existência de Deus, como a mortalidade da alma, e assim vai. Bom, a influência de Shaftesbury é muito grande nisso aqui. O Shaftesbury tem um texto chamado Solilóquio ou Conselho a um Autor, onde ele advoga a favor da ideia de desenvolver o quê? Um monólogo introspectivo, uma conversa consigo mesmo, que é exatamente aquilo que o Spalding faz, né? Ele fala que o indivíduo, né, que busca a partir e dentro de si mesmo essas verdades, ele consegue se conectar de uma maneira muito mais forte do que a razão poderia.
Olha só, quando eu tenho sentimento de pertencimento, eu tenho uma proposição muito mais firme do que qualquer proposição racional. Então ele desenvolve um baita de um elogio a esse monólogo introspectivo, né? E o Spalding vai ser o cara, a figura que vai entrar, surfar nessa onda aí, desenvolver esse monólogo introspectivo a partir de si mesmo e tentar encontrar essas ideias sobre a imortalidade da alma, sobre a existência de Deus, e assim vai, sobre o comportamento humano, sobre o propósito da existência humana aqui na Terra. Pensando no Spalding como ponto de partida desse meio termo entre elementos que estavam colocados na escola racionalista, como a ideia de Deus e imortalidade, com essa nova perspectiva, né, de valorização do sentimento humano a partir do Hutcheson e do Shaftesbury, dos sensualistas, o Spalding vai desenvolver sua preocupação sobre, bom, o que é o homem? O que o homem faz aqui? Qual é o propósito da existência humana? Né? Para onde o homem vai depois que morre? Todas essas são questões que são colocadas a partir desse monólogo introspectivo publicado, chamado Consideração sobre Determinação Humana. Bom, esse monólogo causou um rebuliço na Alemanha. Só para se ter uma ideia, ele ganhou 10 edições entre 1748 e 1794. 10 edições. Foi reimpresso diversas edições clandestinas reimpressas, se não me engano. Teve traduções para diversas línguas, acho que 19 traduções, pelas minhas anotações aqui. Foi traduzido para o francês, foi traduzido para o latim, para o holandês, para o tcheco, e assim vai. Por que o Madison sentiu a necessidade de responder esse avanço dessa filosofia sensualista encarnada no Spalding? Bom, o Spalding o Manson não vai responder exatamente ao Spalding. Ele vai responder ao seu amigo chamado Thomas Abbt, também o Abbt completamente seguindo desconhecido. o Exato. Não, o Abbt questionando o Spalding. O Mendelssohn entender muitas ideias do Spalding. O Spalding lançou o debate. Exatamente. Para o Spalding, você poderia chegar a descobrir qual é a determinação do homem na Terra. Você poderia descobrir que existe uma alma que ela é imortal. Você poderia chegar à ideia da existência de Deus de uma maneira muito clara para o Spalding. Perfeito. O Mendelssohn também, a partir de um outro caminho, mais ligado à escola racionalista do Leibniz e Wolff. Mas você poderia. Para o Abbt, não. O Abbt aqui, ele vai invocar um crítico do Leibniz na época, que é o Pierre Bailly. O Pierre Bailly foi um demolidor de sistemas. Ele foi chamado na época de demolidor de sistemas. Ele foi um grande confrontador da filosofia leibniziana. E o Abbt, muito amigo do Mendelssohn, ele começa a trocar cartas com o Mendelssohn. Olha só, esse diálogo do Spalding me soa um pouco estranho, eu não concordo muito bem com isso, com aquilo. E o Mendelssohn a todo momento, olha só, não, mas olha isso aqui, isso aqui é positivo, isso aqui é legal. Aí eles decidem. Eles não têm nada mais interessante para fazer na época, não tinha internet, não tinha outras distrações. Olha só, vamos debater através de cartas. Não tinha um Play 5. Não. Vamos debater através de cartas, então. Eu vou estabelecer um personagem aqui, e você vai incorporar um outro personagem, e nós vamos defender com unhas e dentes aquilo que a gente acredita, beleza? Show de bola. E dessa perspectiva, começou-se um debate entre o Abbt e o Mendelssohn. O Mendelssohn defendendo muitas ideias do Spalding e o Abbt questionando. O Mendelssohn incorporando elementos da filosofia racionalista leibniziana wolffiana e o Abbt invocando Pierre Bailly, o grande demolidor de sistemas e que foi o grande inimigo do Leibniz. Bom, mas antes... pode falar. Isso foi uma correspondência deles ou foi a semente desse livro que você traduziu? Foi uma correspondência deles e a semente desse livro que eu traduzi. E a semente. Isso. Olha só, para a gente entender, primeiramente é bom a gente pegar e tentar entender o que o Spalding estava procurando entender. Olha só, ele fala sobre a consideração sobre determinação do homem. Esse é o título do texto do Spalding, né? Determinação, em alemão, é a palavra Bestimmung. A palavra Bestimmung pode ser traduzida de três formas diferentes.
tanto como determinação, ou seja, sobre o que o homem é feito, tanto como vocação, o que o homem deve fazer, né? Qual o papel do homem no mundo, e destinação, para onde o homem vai, né? Ele, depois que ele morre, ele perece naturalmente ou há uma vida após a morte? Então, determinação, Nesse que... vocação e destinação podem ser palavras que traduzem Bestimmung do alemão. Então, o Spalding estava tentando entender a Bestimmung do homem, a determinação, a vocação e a sua destinação. Determinação do que ele é feito, que esse debate matéria e alma. Exatamente. Então Espírito e você tem alma. esses 3 níveis. Isso. Ele está tentando resolver esse debate em 3 níveis diferentes, ou ele está tentando apontar qual que é o mais relevante? Não, ele está tentando responder em 3 níveis diferentes. Tanto sobre a Excelente. determinação do homem, espírito, alma ou matéria, o que o homem deve fazer, né, qual o papel do homem e para onde ele vai depois que ele morre. Ele perece naturalmente ou há uma vida após a morte, né? Determinação, vocação e destinação. São palavras que nós podemos, se você escolher traduzir qualquer uma delas no alemão, vai estar correto. Nenhuma delas vai estar errada. Eu escolhi determinação, mas foi uma escolha, poderia ser outra. Poderia ser vocação e destinação também. Por que você escolheu determinação? Então vamos entrar aqui nessa seara do trabalho do tradutor. Por que você achou que era mais relevante para o contexto dessa tradução? Porque aqui eu estou tratando sobre a alma, né? Uhum, No Fedon, é um diálogo sobre a alma. E a questão da determinação é sobre o que o homem é feito, né? O que é mais importante dele? O seu espírito, né? A sua alma ou a uhum, matéria? Então, queria colocar ênfase nessa questão sobre a determinação do homem, sobre o seu conteúdo, sobre o que ele é feito. perfeito. A questão da vocação e destinação são elementos que vão entrar também no diálogo, mas Relevantes. ficam em segundo plano em Segundo relação à plano. determinação. Perfeito. Então o Spalding está trabalhando com essa questão e ele está fazendo isso com uma abordagem sensualista. E aí o Abbott vai questionar isso frente ao amigo dele. Quais são as questões que o Abbott tem? Qual é o problema que ele tem com essa Uhum. filosofia? Olha só, nas cartas que ele troca com o Mendelssohn, ele vai falar o seguinte: a situação do homem é comparada à situação de soldados em uma guerra, onde ele não conhece, ele não sabe qual o propósito específico. Super normal. Nós pensávamos numa guerra onde os Uhum. soldados não sabem o que eles estão fazendo ali, né? Sabe que tem que ir lá tomar aquele Exatamente. morro, vai lá, toma o morro, mas eu não sei por quê. Porque, às vezes, eles podem ficar esperando uma ordem chegar e essa ordem nunca chega, ou seja, Uhum. eles não sabem o que eles têm que fazer, e também há uma imprevisibilidade no destino. Olha só, não há padrões no comportamento ou meios para prever quais ordens serão dadas numa guerra. Então ele fala o seguinte: olha só, a situação dos homens são comparadas à situação dos soldados em guerra. A gente não sabe para onde a gente vai, não sabe qual é o nosso propósito específico. Essa ordem pode nunca chegar, né? Algumas pessoas Uhum. falam no mundo que tem um plano, que tem um destino. Outras falam que não tem, que não sentem esse Sim. destino. Ou seja, umas pessoas falam que sabem para o que elas nasceram, outras falam que não sabem para o que nasceram. Mas qual é o critério para você distinguir se há Uhum. um padrão certo ou um errado? Né? O errado são aqueles que falaram que há um destino, há algo para ser feito, ou aqueles que falam que não há, ou que não há nada para ser feito. E por que algumas pessoas são escolhidas e outras não são escolhidas? Então, nós temos essas questões. Olha só, há uma imprevisibilidade total, não há previsibilidade nenhuma na vida que possa indicar uma destinação ou uma vocação para o ser humano. Algumas pessoas sentem essa vocação, outras pessoas não sentem, mas qual é o padrão para umas sentirem e outras não sentirem, né? Ou seja, não há uma previsibilidade nisso. Ele Se todo coloca mundo tem uma alma e tem uma destinação, por que que todo mundo não sente isso, não vê isso com clareza, né? Essa que é a exatamente. questão Olha só, para ele. está advogando pela razão, se você acha que a razão é universal, devia ter algo distintivo na razão humana, se ela é universal, que unificasse esses sentimentos, essas questões sobre qual é a vocação do homem, o que, que o homem deve fazer, né, para onde ele vai. Então, o homem é como soldados numa guerra, na qual ele não sabe para onde ele vai, qual a ordem pode nunca chegar, né? E se a ordem chegar para algumas pessoas e para outras não, por que não para mim? Né? Por que para aqueles ali? E não para mim. Por que para aquele batalhão e não para esse aqui?
Ou seja, nós não entendemos a ordem ou o pensamento daquele que há por trás, dando a ordem das coisas. Ou Uhum. seja, não há previsibilidade no padrão de Deus, se Deus existir. Vamos dizer assim. E aí, diante disso, é que vai vir a discussão que a gente vai ver na segunda parte, Isso, tentando responder a exatamente. isso. Olha Nesse só, momento aqui é o momento das cartas, ele dos está cartas trocadas. atuando como Bailey. Isso, exatamente. O Abbott está conversando atuando como ovelha, conversando com o Mendelsohn. O Mendelsohn dá umas respostas, nenhuma delas definitivas na Uhum. minha perspectiva. A resposta definitiva do Mendelsohn vai ser o Fanon, ou sobre a mentalidade da alma. Ou seja, aquilo que ensejou que o Mendelsohn escrevesse esse diálogo e publicasse esse texto foi a conversa com o Abbott. Isso está colocado no prefácio do livro que eu traduzi. O Mendelsohn mesmo disse que essas discussões com o Abbott foi o que ensejou ele escrever esse texto. Só que o Abbott não viu porque ele morreu antes do texto ser publicado. Aí, se o Madison acredita mesmo na imortalidade da alma, talvez o Abbott tenha lido, né? Vai Talvez saber. ele tenha lido, vai saber. Exatamente. Você pode apoiar o Não Precisa Copiar com o Pix solto, nprecisacopiar@gmail.com, ou você pode entrar lá no Catarse e registrar na campanha de financiamento coletivo. De um jeito ou de outro, você ajuda muito a gente se você comentar, curtir e compartilhar os vídeos que são do seu interesse com pessoas de interesses afins.